Top 30 recursos cancelados do Minecraft. Esses conteúdos foram planejados, mostrados em snapshots, betas ou até mencionados pelos desenvolvedores, mas nunca chegaram ao jogo final. Primeiro, mobs humanos, testificates. Antes dos aldeões como conhecemos hoje, existiam os testificates, NPCs sem utilidade que vagavam pelas aldeias. Foram descartados em favor dos aldeões atuais, que têm profissões e interações. Segundo, cogumolombos. Era um mob misto de vaca e ovelha que apareceria em biomas de cogumelos. Nunca foi implementado porque a Mojang achou que seria muito similar à vaca cogumelo. Terceiro, ruby em aldeão negociante. O rubi seria um minério usado para negociar com aldeões, mas foi substituído pela esmeralda antes do lançamento da atualização 1.3. O aldeão comerciante com textura diferenciada também foi descartado. Quarta lanterna, versão antiga. Antes das lanternas de ferreiro, a Mojang planejava uma lanterna como fonte de luz alternativa às tochas, mas a ideia foi adiada por anos, até finalmente ser implementada na primeira .14. 5. Blocos de enxofre. A Mojang considerou adicionar enxofre ao Nether para criar novas interações químicas, mas a ideia foi abandonada antes de qualquer implementação. Sexto, porco cavaleiro. Uma variação do porco, esse mob apareceria como inimigo em dungeons e montarias hostis no jogo. Nunca foi oficialmente adicionado. 7. Zumbis apaixonados. Durante o desenvolvimento do modo aventura, a Mojang pensou em uma mecânica onde zumbis poderiam se apaixonar por aldeões, mas foi considerada estranha e removida. Oitavo, Rei Aldeão. Uma ideia inicial previa um aldeão especial que reinaria sobre os outros e poderia conceder missões ao jogador, mas foi abandonada quando o sistema de missões não foi para frente. Nona, moedas de ouro. Antes da esmeralda, a Mojang cogitou criar um sistema de moedas de ouro para negociações, mas descartou porque o ouro já tinha outros usos. Décimo boss, Red Dragon. Seria um dragão vermelho que habitaria o Overworld como uma contraparte do dragão do End, mas a Mojang decidiu não implementá-lo para manter o End como um destino especial. 11. Toque suave no Redstone. A habilidade de pegar Redstone ativada sem quebrar foi considerada, mas removeria parte da complexidade dos circuitos do jogo. 12 peixes na forma de itens. Antes das entidades de peixes no jogo, os peixes apareciam apenas como itens, e a Mojang considerou mantê-los assim para sempre, mas depois decidiu implementar peixes vivos nos mares. 13. Cavalos zumbi, como montarias. A Mojang cogitou permitir que jogadores montassem cavalos zumbi, mas achou que isso quebraria o equilíbrio do jogo. 14. Bloco de obsidiana luminosa. Um bloco feito de obsidiana que emitia luz foi sugerido por desenvolvedores, mas nunca passou dos estágios iniciais. 15. Fogos fátuos. Uma ideia descartada de partículas flutuantes que apareceriam em pântanos e florestas escuras, assustando jogadores. 16. Modo Horizonte. Um modo de jogo experimental onde os jogadores explorariam um mundo sem blocos destrutíveis foi testado internamente, mas não lançado. 17. Peixe-monstro do oceano. Um grande monstro marinho que apareceria nos oceanos, mas a Mojang optou pelos guardiões como principal perigo aquático. 18. Vilarejos nos céus. Os aldeões poderiam viver em ilhas flutuantes, mas o conceito foi descartado por dificuldades técnicas. 19. Abelhas gigantes. Antes das abelhas do Minecraft, existia a ideia de abelhas muito maiores, mas foram reduzidas para se encaixarem melhor no jogo. 20 poções de flutuação. Seria possível criar uma poção que faria o jogador flutuar no ar, mas o efeito acabou sendo exclusivo dos shulkers. 21. Mini-zumbis em galinhas hostis. A Mojang cogitou que todos os mini-zumbis montados em galinhas fossem sempre hostis, mas decidiu torná-los raros para evitar desequilíbrio. 22. Floresta de bambu antes da primeira .14.
O bambu estava planejado para aparecer em biomas normais, mas a Mojang adiou a ideia até a chegada dos pandas. 23. Capacete de lança-chamas. Um item especial que permitiria ao jogador cuspir fogo, mas nunca foi implementado. 24. Geradores móveis. A Mojang cogitou permitir que spawners fossem movidos, mas abandonou a ideia para evitar farms muito fáceis. 25. Pinguins. Foram mencionados como possível mob ártico antes da chegada dos ursos polares, mas nunca adicionados. 26. Buracos negros. Um fenômeno cósmico que sugaria blocos e mobs foi testado, mas era muito difícil de equilibrar. 27. Meteoritos. Eventos de impacto de meteoros poderiam ocorrer aleatoriamente no Overworld, mas foram descartados. 28. Cortadores de pedra antigos. O bloco de cortador de pedra seria usado para craftar todos os blocos de pedra, mas demorou anos para finalmente ser adicionado. 29. Escadas de barro. Antes da adição do tijolo na 1 e 20, a Mojang pensou em escadas e lajes de barros, mas adiou até depois. 30. Orelhas nos personagens. Houve um protótipo onde os personagens poderiam ter orelhas personalizáveis, mas nunca foi adiante. Esses são alguns dos muitos recursos que foram cancelados ou alterados no desenvolvimento do Minecraft. Algum desses te surpreendeu? Deixe aqui abaixo nos comentários.